a todos. Queria agradecer o convite do nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais e da senadora Ana Amélia, agradecer a presença do senador Maldaner e pedir a licença do presidente para que fosse distribuído para os membros da mesa e para os senadores presentes e para mais alguns presentes que possam receber, 2 impressos que nós trouxemos, um com a nossa apresentação e outro com o parecer do Procurador da República do Rio Grande do Sul, Dr. Humberto Jaque de Medeiros, que nos parecem relevantes aqui para o nosso debate. É possível? Ok, muito obrigado. Bom, vamos então aqui a nossa... Antes de começar ali com o quadro, eu queria dizer o seguinte: eu fui indicado para coordenar a CONEP no mês de junho e assumi na reunião da CONEP que aconteceu nos últimos dias do mês, né? Quer dizer, com isso podemos dividir o período entre o primeiro semestre, que estava ainda no período anterior, e o segundo semestre, que já foi sob a nossa condução. Já no início de julho, apresentei à CONEP e ao Conselho Nacional de Saúde um plano de trabalho em que o ponto número 1 era exatamente zerar a fila que existia na CONEP, né? Nos parece que uma coisa é se fazer uma análise ética rigorosa que defenda os direitos do participante de pesquisa. Outra coisa é o protocolo ficar 2, 3 meses parado antes de ser aberto. Isso não tem nenhuma lógica, ninguém ganha com isso e, portanto, nos pareceu uma coisa essencial que a fila acabasse, né? Claro que fila zero não tem nenhum protocolo na CONEP. Nós analisamos cerca de 130 protocolos mês, portanto, em 2 meses, se nós tivermos 260 na CONEP, a situação está dentro da normalidade, né? E eu queria mostrar, então, como foi a evolução da fila nesses meses até agora. O número está um pouquinho pequeno, mas se nós formos analisar aqui o total, nós vamos ver que em setembro nós tínhamos 831 protocolos dentro da CONEP e esse número foi caindo com rapidez e nós temos agora, no início de março, 388. Aqui. Certo? Esse é o quadro geral de declínio. Portanto, estamos nos aproximando dos 260, que são a situação de normalidade. Com 388, se nós estamos apreciando 130 protocolos mês, isso quer dizer que, em média, já estamos dando resposta em 3 meses. E vamos chegar nos 2, provavelmente, nos próximos 1 a 2 meses no máximo. Esse período é o período mais desfavorável, que é uma entrada maior de protocolos pelo calendário da universidade e das instituições de fomento, mas ainda assim acreditamos que é possível continuar mantendo essa queda nesse período e acreditamos que até abril ou maio nós vamos estar dando as respostas em 2 meses. Além disso, quer dizer, as respostas a pendências e a recursos já estão com um prazo bem abaixo, na grande maioria dos casos, do que a norma operacional prevê, que é uma resposta em 45 dias, e nós temos um número bastante grande de casos em que nós temos resposta a pendências até em 2 dias, né? Tivemos, inclusive, recentemente, no mês passado, um protocolo do Dr. Frank, que está aqui presente, não me deixa mentir, que foi respondido em 1 semana, de resposta a pendências, certo? Então, o quadro é um quadro de melhora nítida, é isso que eu queria chamar a atenção em primeiro lugar. Segundo, aqui identificamos 3 gargalos dentro da CONEP, né, que estão ali naquelas linhas daquela estatística anterior, agora eu estou destacando cada uma delas. A primeira, a elaboração da nota técnica, que era o item que mais demorava, né? Nós vamos ver daqui a pouco um outro slide em que a média do 4º trimestre do ano passado era uma média de 118 dias o prazo de resposta da CONEP. Ainda era uma média perto de 4 meses, agora já estamos em 3. Mas nos 118 dias, 60 dias estava aguardando nota técnica. Portanto, a questão-chave para se reduzir os prazos estava exatamente em ampliar a equipe técnica que elaborava as notas técnicas e, com o apoio do Ministério, conseguimos um acréscimo de 92% do pessoal técnico, que é um pessoal altamente qualificado, uma grande parte deles, inclusive, com doutorado, e que está fazendo um trabalho muito importante para conseguir reduzir esses prazos, né? Então, aqui registrado 92% de acréscimo na quantidade de assessores técnicos. O segundo gargalo, a elaboração dos pareceres do relator, né, em que
reparem que, apesar de nós termos tido um aumento substancial da elaboração de notas técnicas, a quantidade de protocolos aguardando o parecer do relator não teve uma variação substancial. E isso se deu porque nós ampliamos também a quantidade de relatores, né? Além dos 30 membros da CONEP e 5 suplentes, nós chamamos mais 29 relatores ad hoc, entre os que haviam sido indicados pelos CEPs. Essa lista foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde e nós estamos trabalhando, portanto, hoje com cerca de 60 relatores permanentemente e, com isso, conseguindo manter esse fluxo de trabalho nesse nível, ou seja, se absorvendo o aumento de produção de notas técnicas sem haver um aumento de um represamento na relatoria. E o terceiro ponto é, depois da elaboração do parecer relator, quando está aguardando a reunião da CONEP, nós também tivemos aí uma diminuição dos protocolos nessa situação e isso foi feito basicamente com uma divisão permanente da CONEP em câmaras técnicas. Estamos trabalhando uma boa parte do tempo com 6 câmaras trabalhando em paralelo, né? E, além disso, com uma discussão permanente com os coordenadores de câmaras, né, para que exatamente se possa ter um aumento da eficiência das câmaras. Nós estamos tendo câmaras que estão conseguindo apreciar 19 protocolos num dia de trabalho, então isso está fazendo com que vocês reparem aí também a redução de protocolos aguardando a reunião da CONEP. E, por último, o aumento da utilização do recurso do ad referendo, tanto nas respostas a pendências, quando são todas atendidas, quanto em protocolos que devem ser devolvidos, que foram equivocadamente para a CONEP, quanto o caso de protocolos que estavam em papel ainda no sistema anterior e estão sendo transferidos para a plataforma. Tudo isso não precisa de apreciação ética e, portanto, são protocolos que não precisam passar necessariamente pela plenária, ou então, no caso das pendências, já foram apreciados pela plenária, não é necessário que sejam reapreciados, desde que as pendências tenham sido consideradas todas atendidas pelo relator. Então, com esse quadro, nos parece que nós estamos tendo aqui o quadro do peso relativo de cada um dos gargalos, né? O total de 118 dias ainda no quarto trimestre do ano passado, como eu disse, já está em cerca de 90, e 60 dias na primeira, aguardando a nota técnica, 32 aguardando o relator, 21 aguardando a plenária e 5 na revisão final. Total de 118 dias naquele período anterior. Aqui as providências que foram tomadas em cada um desses gargalos. Aqui o quadro comparando o primeiro com o segundo semestre. Reparem que no primeiro semestre nós tivemos um total de 513 protocolos apreciados, o que, portanto, dá aproximadamente 85, mais ou menos, protocolos mês, e no segundo semestre subimos para 987, portanto, para cerca de 160 protocolos mês, certo? Se mantivermos essa média do segundo semestre, a fila tenderá a cair até um pouco mais rápido do que eu estava dizendo aqui, que eu trabalhei aqui com critérios da média dos 2 semestres, portanto, com a média de 130 protocolos mês, né? E aqui o aumento de 83% do segundo semestre sobre o primeiro, né? Bom, agora eu queria tocar rapidamente aqui, no pouco tempo que me resta, um pouquinho nas questões de fundo da discussão ética. Eu vi com muita satisfação a colocação do Dr. Brito, dizendo que não há contradições éticas entre a avaliação que a Interpharma analisa o quadro e que a própria CONEP analisa. E acredito que isso é um espaço para que nós desenvolvamos o diálogo que nós já estamos fazendo. Tenho conversado bastante, tanto com a Interpharma, quanto com diversos laboratórios e tudo, e com pesquisadores, visitado os CEPs, etc. Então, esse diálogo nos parece permanente e fundamental para que a gente possa aprimorar esse debate. No entanto, eu queria pegar 2 pontos básicos que eu acho que são de mais fácil compreensão e que eu acho que é importante a gente analisar, porque a nossa visão, nós que recebemos os protocolos de pesquisa, os termos de consentimento que vão ser aplicados aos participantes de pesquisa, nós vemos muitas vezes problemas importantes. Vocês reparem, aqui no Brasil, os participantes de pesquisa no fundamental não são remunerados, e principalmente os portadores de patologia, o benefício que eles têm é exatamente o tratamento, quando eles participam de uma pesquisa. Portanto, não nos parece razoável que o tratamento se dê durante a pesquisa e, quando a pesquisa acaba, o cidadão seja entregue à sua própria sorte, certo?
é uma norma nossa, fundamental, que esse tratamento continue no período posterior à pesquisa, certo? Que é o chamado pós-estudo, tratamento pós-estudo, certo? No entanto, quer dizer, nós vemos frequentemente termos de consentimento que ou não garantem o pós-estudo, ou então, numa forma atenuada de problemas, garantem só depois que o estudo é concluído. Só que entre o momento que o cidadão conclui a participação dele no estudo e o momento que o estudo é concluído, tem um lapso de tempo, muitas vezes importante, e a norma nossa, vamos ter claro, reparem, assegurar a todos os participantes, ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstrarem eficazes. E o acesso também será garantido no intervalo entre o término da participação individual e o final do estudo. Ou seja, me parece que a norma é clara, não há, digamos assim, nada nublado nessa colocação. No entanto, a quantidade de termos de consentimento que nós recebemos sem que esses direitos sejam garantidos ainda é muito grande. Essa é a realidade. E, portanto, acho que esse diálogo, para que a gente possa afinar e realmente ter esse direito efetivamente garantido na prática, é muito importante. Eu queria, inclusive, trazer um caso, que é o caso do parecer do procurador que eu trouxe aqui, que é um processo que está correndo na Justiça do Rio Grande do Sul, na Justiça Federal, em que o procurador, doutor Humberto Jaques de Medeiros, fez um parecer que eu considerei, com a licença dos senhores, magistral, e por isso achei importante trazê-lo aqui, em que ele faz uma defesa cabal. É um caso de um laboratório que fez uma pesquisa, conseguiu resultados na pesquisa do seu medicamento e, depois de um tempo em que ele garantiu esse tratamento pós-estudo, ele suspendeu o tratamento pós-estudo e disse para o participante de pesquisa que o tratamento passaria a custar, a partir daquele momento, R$100 mil por mês. Certo? Quer dizer, e isso gerou uma ação na Justiça, em que o participante de pesquisa foi vitorioso na primeira instância e, na segunda instância, o processo ainda está sendo julgado e o parecer do procurador Humberto Jaques é exatamente na segunda instância e, por isso, eu trouxe eles aqui para apreciação dos senhores para sentirem a importância e a gravidade dessa situação e desse problema, né, em que, realmente, o tratamento pós-estudo precisa ser assegurado ao participante de pesquisa sob pena de nós estarmos tendo vantagem para um lado só no esforço conjunto que está sendo feito para o enfrentamento do problema. Então, essa questão me parece muito importante, que nós tenhamos consciência que esse problema não está solucionado ainda e, portanto, acredito que com um trabalho conjunto vai ser possível nós avançarmos bastante nessa questão. O segundo ponto, só para concluir, aqui o parecer do procurador, né, a abertura dele, mas está sendo distribuído aí para os senhores, vão poder lê-lo com calma, é um texto longo, etc. Né? E, por último, aqui em relação à função da CONEP, acho que é muito importante, reparem só, aqui é uma questão que não implica em gasto para o patrocinador, é uma questão conceitual no fundamental. Nós encaramos o termo de consentimento como uma espécie de contrato, ou seja, em que o participante e o pesquisador, no caso, representando também o patrocinador e representando a instituição, eles são duas partes desse contrato que estão em igualdade de condições. Portanto, qual é a concepção que a 466, a resolução 466 coloca? Está aqui. Termo de consentimento livre e esclarecido deverá ser elaborado em 2 vias, rubricado em todas as suas páginas, assinado ao seu término, por aí vai. Né? Reparem só, está claríssimo, elaborado em 2 vias. No entanto, nós recebemos dezenas de termos de consentimento que ainda dizem que o participante tem apenas direito a uma cópia. Ou seja, ele é uma parte secundária no processo e não está em igualdade de condições com a outra, quando se transforma a via em cópia. Exatamente, só tem direito a uma cópia, ele não tem direito a receber uma via. Né? O pesquisador não deve assinar enquanto pesquisador, deve assinar enquanto pessoa que esclareceu o termo de consentimento. Ora, ele está garantindo direitos quando ele assina aquele documento. Portanto, ele deve assinar enquanto pesquisador, enquanto representante do patrocinador e da instituição, certo?
Essa é a nossa concepção. E isso não é uma questão que implique em 1 centavo de despesa. E, apesar disso, nós recebemos dezenas de protocolos com esse tipo de problema ainda. Que nós, inclusive, não fazemos disso um cavalo de batalha, não estabelecemos pendências só por causa desse problema. Isso aí, quando existe sozinho, é motivo de uma recomendação para o próprio CEP resolver. Mas nos parece que existem questões a serem resolvidas nesse terreno e, por isso, eu estou trazendo essas duas questões porque acho que nós fazemos uma defesa efetiva dos direitos dos participantes de pesquisa é o objetivo mais de fundo da própria existência da CONEP e é com esse sentido que a gente está fazendo todo esse trabalho. Então, redução da fila, vocês têm em nós um aliado que está trabalhando pesado para conseguir zerar a fila da CONEP e estamos perto de atingir isso. Agora, temos que garantir os direitos dos participantes de pesquisa. Isso me parece uma questão fundamental que justifica a existência do sistema CEP-CONEP e a existência do sistema de regulação ética no país. Muito obrigado.